estamos aí iniciando, né, a nossa aula e a gente vai começar vendo alguns detalhes aí de itens, tá? Primeiros pontos, tá, pessoal? A gente vai trabalhar agora mais a fundo a parte do PE Studio, tá? Então a gente vai ver aí bastante itens do PE Studio também. Na sequência do PE Studio, a gente vai trabalhar com DAI, tá? Que também é um analisador estático, tá? Então essa seria a nova ferramenta de hoje, ó, uma das novas, né? Que é o DAI, tá? Que é uma das novas ferramentas de hoje aí. O que mais que nós temos para hoje, tá? Só para vocês verem. A gente também vai ver esse cara aqui, que é o API Monitor V2, tá? Então a gente vai trabalhar também com o API Monitor V2 aí, que basicamente vai verificar todas as chamadas de API, né, que o malware faz na máquina, perfeito? E aí, dando tempo, até a gente chegar lá, acho que vai dar, a gente já consegue fazer até a instalação do AIDA hoje e iniciar os primeiros passos, né? A gente vai usar o AIDA Pro, né? Na verdade, a versão free, né? Mas a gente vai usar o AIDA como o nosso desassemblador, como o nosso, enfim, como a nossa ferramenta principal no processo de análise para algumas coisas, né? E vamos usar outras ferramentas para outras. Bom, eu vou baixar para a gente continuar a nossa análise, aquele mesmo cara, cadê? Que é o Trojan, que é o Covter, que a gente já vem analisando. Então, eu já tenho até ele aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver se ele já está aqui na pasta ou se eu excluí. Não, está aqui. Perfeito. Então, eu vou usar esse cara aqui como referência. Então, eu vou continuar usando o Covter aqui, tá? Hoje, você vai estar mais tranquilo que alguns itens que a gente vai utilizar, você não vai precisar executar. Só na parte do API Monitor, aí a gente vai ter que checar. Mas os demais, a gente não vai precisar se preocupar tanto. Pois não, Renato. Pode falar. Ah, foi sem querer. Beleza. Eu vou indicar, tô tentando ver como. Ah, entendi. Como deixa a tela. Perfeito, fica sossegado. Bom, então, basicamente a gente vai iniciar aí o processo, né? Eu extraí aqui o Trojan. A senha de extração do Covter é infected, perfeito? E a gente está fazendo esse processo. Bom, eu vou pegar o cara aqui, vou jogar aqui na área de trabalho, só para não. Perfeito. Só para não ter erro. Vou jogar aqui na área de trabalho, tá? Só para constar aqui. Tinha feito um teste nessa máquina de outro item. Eu uso essa mesma VM para invasão do sistema de domínio. Queria só ver se está tudo ok, porque eu usei ela ontem aqui só para invasão do sistema de domínio. Só estou abrindo aqui para ver o registro, gente, mas não tem nada a ver com malware, não, tá? É só para ver a questão de domínio aqui. Tá ok. Eu mexi com ela ontem para isso. Eu fiquei em dúvida se eu tinha voltado. Bom, então temos o Covter aqui, que é o Trojan, né? E eu vou jogar o artefato malicioso direto no PE Studio, tá? E ele vai abrir para mim. E aí a gente vai fazer toda a verificação inicial. Vai aumentar muito a quantidade de dados agora, tá? Gigante. Então, vamos verificar. Eu vou tentar, não sei se vai dar, peraí. Se eu escalonar assim, fica melhor para visualizar. Escalonando no 125. Melhorou a visualização para vocês? Ou vocês preferem 100% na tela? Melhorou? Tá top, tá top. Perfeito. Eu fiquei caçando, porque para ver a parte do monitor, né, às vezes fica muito pequeno, né? Aí eu falei, bom, vamos escalonar. Perde um pouco a resolução, né? Mas pelo menos a gente enxerga melhor. Bom, aqui, galera, itens que nós já vimos, né? Valores de hash, né? Na parte inicial, né? Que é? Ctrl Scroll, não dá zoom no PES. Eu normalmente uso a tela virtual aqui, né? Para escalonar. Né? Para já deixar rolar, Gustavo.
mas nunca testei esse control scroll, não. Eu, pelo menos, não sei se no VMware funciona. Vamos continuar. Então, aqui eu tenho os valores de hash, né, de cara. Eu tenho aqui os primeiros bytes. Se for MZ, né, ou seja, 4D5A, os primeiros bytes, já identifica o header, né, ou seja, o cabeçalho de um executável. Tá? Você vê muito essa característica em Maldoc, como eu falei para vocês já em aulas anteriores. Por quê? Porque no Maldoc, como o cara ele controla o que está escrito dentro do arquivo, ele joga um monte de lixo nessa parte inicial aqui, do cabeçalho, e aí você não acha esse MZ, dois pontos, dois pontos, dois pontos, arroba, né? Você acha esse cara lá na frente, né? Lá depois dos primeiros bytes. Por quê? Porque o cara, na hora de executar, ele extrai o começo, não é nesse caso, né? Estou dando um exemplo. Ele extrai o começo dos primeiros bytes e depois, automaticamente, ele roda, né? E aí, quando ele roda o executável em si. Então, mas aqui a gente consegue ver que esse cara já é um executável, né? Vamos dizer aqui, o arroba já identificando, né? O legal é que quando você faz análise, você faz gatos, muitos, né? Muitos gatos, literalmente. Que sentido, né? Coitado do gato, né? O gato sofre com essa colocação. Se você acha, por exemplo, que o cara mudou esse começo do arquivo, mas é um executável, a gente vai lá e altera, né? Tem o Blast, por exemplo, no Kali, que é uma ferramenta que você consegue subir o executável e alterar o conteúdo do arquivo, né? E aí você consegue gerar o executável válido, né? Então tem muita coisa que a gente consegue fazer e vai ver ainda também. Eu não comentei, né, mas aqui é o MD5 do overlay, né? Só para deixar claro, o overlay é o que tem depois do header do arquivo, né? Depois do cabeçalho. O overlay basicamente por exemplo, o overlay pode ser um certificado que o malware tenha, se ele tiver um certificado assinado, ou outros itens do gênero, né? E aqui ele tira os hashes também do overlay, tá? Que é o que vem depois do header. Então, nós temos aqui esses hashes também que eu não tinha comentado ainda desses hashes de overlay aqui. A gente vai ver mais sobre isso mais para frente, tá? A gente consegue extrair o overlay do arquivo também. No DAI, ele vai dar mais informações sobre isso. Bom, aqui a gente tem o tamanho, né? O tamanho do overlay. Você vê que tem uma pequena diferença. Entropia, né? Como eu já comentei com vocês, a entropia, ela dá a parte de aleatoriedade de bytes, né? Então a gente consegue inferir que se eu tenho uma entropia alta, esse arquivo ele tem uma compressão de binário, né? A compressão não é igual à compressão que a gente usa para comprimir arquivo, né? Não o RAR, mas a compressão de executável. Então ele tem um packet, né? Ele é peteado, vamos dizer assim, né? Pequeado. E a entropia ela vai de 1 a 8. Né? Então, quanto maior a entropia, mais a chance desse arquivo ser pequeado. Né? Ou seja, dele ter uma compressão de binário, né? Uma compressão aí de executável. Esse cara tem uma entropia de 7.483. Né? A gente vai ver já que o DAI ele dá uma entropia mais precisa, né? Sobre o arquivo. A entropia tem a ver com a aleatoriedade de bytes, né? Quanto maior a aleatoriedade de bytes, maior a entropia, né? Ou seja, os bytes que não se repetem, né? Agora, se tiver bytes que tem várias repetições, né, dentro do binário, menor a sua entropia. Tá? Então, a aleatoriedade de bytes tem a ver com entropia aí, em relação a isso. No último artigo que eu postei, eu não postei artigo do DAI ainda, eu tenho que fazer, mas no conteúdo teórico já tem o artigo dessa parte que eu estou explicando inicialmente, tá? File version, de importante para a gente aqui, né? Description, file type, CPU, 32 bits aqui, né? Que é, no caso, o executável. Aqui, pessoal, 32, se ele fosse 64, ia aparecer 64, óbvio. Também temos itens que às vezes não no PE-Studio aparece assim, mas em outras ferramentas nós temos informações, por exemplo, de PE+. Né? Então, quando eu tenho um PE+, eu quero dizer que ele é 64 bits, tá? Ou aparece PE 64. Então, você pode ter esses dois tipos de informação, tá? Aqui, só para voltar a falar, aqui no PE-Studio ele é assim.
mas em algumas outras ferramentas ele aparece PE para 32 e PE mais para 64 ou PE 64, tá? Deixando claro aí para vocês também. Bom, na continuação aqui dos nossos dados, então já varremos aí praticamente todas as informações que tinham mais interessante aqui, né? Para nossa análise e tal. Então, o que é mais interessante? Sempre os valores de hash, como eu já falei, a entropia, tamanho do arquivo, né? Você usa essas informações todas, né? Para criação. A entropia não, tá? A entropia é só para análise de malware. Mas tamanho, valores de hash, né? Arquitetura e tudo mais, são informações que você usa, inclusive para gerar indicadores de comprometimento, que a gente vê esses indicadores de comprometimento lá dentro, né, da matéria de Blue Team, quer dizer, vocês vão ver, né, na matéria de Blue Team, talvez comigo, talvez com outro professor, né, sobre essa etapa. Né? A matéria de Blue Team ela é junto da matéria de Red Team, tá? Então vocês têm lá uma matéria de Ethical, no semestre que vem, que vão ter 2 aulas, então vai ser um dia só de Ethical Hacking, né? Que a gente trabalha toda a parte de pentest e tudo mais, e vai ter um dia só de Red Team e Blue Team, né? Aí normalmente é meio semestre cada, né? É meio semestre só Red Team, depois mais meio semestre só Blue Team. É na matéria de Ethical com o Red Team que vocês têm a parte de Buffer Overflow também, que eu já comentei, tá? Só abrindo um parênteses. Continuando. A gente tem alguns itens aqui que são importantes, tá? Então, tem os indicators aqui, eu já vou falar sobre esses caras, né? Mas, basicamente, o que acontece? O PE Studio, ele tem os indicadores que é dele, tá? E ele cria um level aqui para esses indicadores, tá? E aqui ele traz algumas informações, né? E ele fala algumas coisas sobre esses itens como strings, blacklist e tudo mais. A gente vai ver outros itens primeiro, tá? Depois eu vou voltar para ficar melhor entendido desse cara. Aqui eu tenho o vírus total. Tá? O vírus total é o seguinte: toda análise estática, ou toda análise, é natural que você cheque se esse arquivo ele já tem, né, uma análise. Tá? Então, a gente tem aqui, ele dá para a gente, né, quanto tempo que basicamente, né, quanto que é a idade em dias dessa análise. Ou seja, ele dá para a gente aqui quando foi a última vez que esse motor antivírus fez a execução, né, da análise desse cara. Então você pode ver que eu tenho caras um pouco antigos. Né? Eu tenho a última análise aqui do CrowdStrike, né, desse cara, desse arquivo malicioso, foi de 2019. E eu tenho outros casos que são mais recentes. Eu tenho um cara que não tem análise, né, desse cara. Por exemplo, o VRobot, esse antivírus aqui, né, ele é um antivírus sul-coreano. Eu já trabalhei para essa empresa, para vocês terem uma ideia. No Brasil, ela se chamava Mapa Brasil, né, ela tinha patente do VRobot. O VRobot é uma empresa sul-coreana de antivírus, eles têm toda uma tecnologia de antivírus também. E é engraçado, né, não tá pegando. Faz muito tempo que eu trabalho também lá, foi em 2005. Para antes. E a gente tem vários outros antivírus aqui, né? Antivírus aí que o pessoal sempre pergunta, né? Professor, qual as análises que eu realmente levo em consideração, tá? Bom, eu sempre olho análises de antivírus que são bem referência de mercado, tá? Por exemplo, Trend Micro, né? Uma referência, tá? Symantec, né? Sophos, também que tem a parte de... Não tem vírus. O que foi, José? Não entendi. Não tem vírus, tem vírus. É que esses caras não têm análise, né, desse arquivo no Total Defense, por exemplo. Né? Eu tenho aqui Palo Alto também, McAfee, Microsoft, né? Palo Alto, Panda, mais destaques aí, né? Kaspersky, obviamente, né? É uma grande referência, né? O Icarus, também, pouco conhecido, mas uma grande referência também de análise, né? F-Security, eu fiz o treinamento da F-Security, eles têm um treinamento em Helsinki, na Finlândia. Eu fiz o remoto treinamento deles. Eles tinham na época, isso faz muitos anos, eu nem sei se existe mais, eles tinham uma pós-graduação em análise de malware na faculdade de Helsinki, na Finlândia. Eu fiz o treinamento
deles na época que eu trabalhava lá na Howley. E aí depois isso virou uma pós-graduação lá da F-Security, né, na Finlândia, sobre análise de malware. E tem o E7 Node 32, muito antigo, famoso também antivírus, Bitdefender, aí tem a Vira, a Avast, aí tem os demais, tá? Aqui, pessoal, eu tô colocando caras que estão no mercado, tá? Há muitos anos. Então, o que você puxa dessas informações aqui? Bom, você pode observar que a maioria dos caras, quando eu digo das empresas, né, antivírus, eles estão classificando esse cara como Trojan, né? Trojan, né? A maioria, né? Coulter, né? Aí tem um cara que falou que ele é ransomware, mas não é, né? Mas é uma nomenclatura que a Symantec deu por algum motivo. Mas se você for ver, ó, TRJ de Trojan, né? Aí a gente vê outros itens como Microsoft Trojan de novo. A McAfee só tem nomenclatura pelo nome, né? Não tem questão aí, mas dá para você ter uma ideia. A Malwarebytes, Trojan de novo, né? Kaspersky, Trojan Downloader, né? E faz sentido ser um Trojan Downloader, né? Porque, não sei se vocês lembram da análise dinâmica, a gente vai lá, ele cria uma persistência e ele sai tentando acessar a internet, né? E aí os links estão mortos lá, ele não consegue baixar, mas provavelmente ele baixaria alguma coisa para a máquina, né? Então o Kaspersky tem uma definição boa aqui. E por que a gente está vendo isso? Porque você já tem, como eu falei, um cheiro do que esse cara está fazendo, né? Sem, no início da sua análise, você já começa a ver. Claro que na vida real, quando você estiver pegando uma ameaça nova, você talvez não ache um cara que basicamente aí tem análise, né? É difícil. Normalmente não vai ter. E aí você vai ter que fazer o processo que a gente está fazendo. Bom, na sequência aqui, né, ele tem a parte de DOS Reader, não nos interessa muito essa informação nesse momento. A Stub também não. File Reader também não. Esse Option Reader aqui também não. E aqui a gente tem também a parte de diretórios, também nos interessa. E aqui começa a ficar interessante, que são a parte de sections, tá? Isso aqui é muito interessante, tá? O que são sections? Sections são as seções do arquivo executável, tá? Do binário. Então, eu tenho algumas seções padrões que todos os binários vão ter, tá? Quais são as principais? A teste, que é essa seção aqui, tá? Aqui não está indicando a coluna, né? Para variar, mas tudo bem. Essa segunda seção, ponto teste aqui. Vocês conseguem ver a seta do meu mouse? Só para ter certeza. Conseguem? Sim? Ah, perfeito. Então, obrigado, Gustavo. É que eu sempre, você não é aluno, né? Eu sempre fico pensando, será que eles estão vendo? Mas tudo bem. Então, o ponto teste, né? Que é uma das sessões do nosso cabeçalho, do nosso executável, né? Então, essas sessões são muito importantes. Então, aqui a gente tem, você pode ver que tem até a entropia de cada uma das sessões, né? Deixando bem para cada um dos pontos. Então, eu tenho o teste, o data, o rdata, né? E aqui você vê que a entropia do rdata é gigante, né? Tem alguma coisa aqui dentro desse cara, né? E aí eu tenho depois, basicamente, gente, a BSS, a iData, entre outros, né? São informações também do cabeçalho, mas as principais estão aqui, ó. São as três primeiras, que é o teste, o ponto data, o ponto rdata, e depois o ponto RSRC, tá? Que é a última, perfeito? São os principais itens de cada uma das sessões. Já vou chegar lá, Gustavo, aguenta aí. O Gustavo falou, não entendi essa parte de sessões, professor. Fica tranquilo. A parte de sessões, gente, é o seguinte, tá? Quando a gente fala de sessões de malware, sessões de arquivo malicioso, todo o portable executable, ou seja, todo o PE, ele tem sessões, tá? E a sessão, ela determina itens dentro daquele arquivo executável, tá? Do que ele faz. Aqui, que informações de sessões que a gente tem, tá? Dentro desses caras. As informações de sessões, elas estão determinando o que para a gente? MD5, entropia, né? Endereço de memória, tamanho do endereço de memória e endereço virtual de memória, tá? Então, só para a gente poder entender que, basicamente, essas sessões estão determinando esses itens nesse momento, tá? E aí a gente tem o quê? A gente tem cada uma das sessões,
né, e o que cada uma das sessões faz. Bom, o que cada uma das sessões faz, né? Qual que é o objetivo de cada uma dessas sessões e por que elas existem dentro de um arquivo e por que você tem que, basicamente, aí, aprender, né, e entender o que essas sessões elas fazem dentro de cada um dos arquivos. Quando eu tenho um arquivo executável, eu tenho características que diz que esse arquivo foi compilado, que esse arquivo foi tratado, que esse arquivo foi manipulado. E cada uma dessas características, tá, ela está presente dentro das sessões. Então, vamos lá. Ponto teste, tá? O ponto teste, ele vai conter todas as instruções de execução da CPU, tá? Então, Gustavo, é para ti agora essa parte, hein? Bora lá. Que não entendi a parte... É um tipo de... Calma, eu vou explicar, Gustavo. Segura aí, eu vou explicar cada uma das sessões, tá? Então, vamos lá. Ó, só para a gente poder entender, né? A estrutura do PE, né? O que é o PE? PE é o executável, perfeito? É o binário, né? Ele é um código que chama... É um formato padrão do Windows, tá? Que é o executável. E ele chama várias estruturas de dados e tudo isso é gerenciado por um código que é compilado, né? Normalmente em linguagens aí como C, por exemplo, né? E que geram executáveis, que geram o nosso .exe, né? Os arquivos do PE, eles começam com um cabeçalho que inclui informações sobre o código, sobre o aplicativo, bibliotecas, compiladores e afins. Essas informações que começam a ter dentro do binário, dentro do executável, são chamadas de cabeçalho. E esse cabeçalho é dividido em seções, perfeito? E cada uma dessas seções estão aqui que eu já vou passar para vocês, tá? Então, por exemplo, o ponto teste, perfeito? Ele é o cara que contém todas as instruções da CPU, ou seja, tudo que a CPU vai executar desse programa está lá dentro, né? Então, basicamente, essa é a seção, né, que pode executar todo o código do arquivo malicioso. Então, todas as instruções de máquina estão dentro do ponto teste, tá? Desse cara. Depois, né, na estrutura, tá, pessoal? Na estrutura, depois a gente tem o ponto data. O que vai ter o ponto data? O ponto data, ele contém basicamente os dados globais do programa, né? Por exemplo, as variáveis globais, né? Os dados locais que não são armazenados, né? Basicamente. Ou seja, todas as variáveis globais que o programa tem são contidas dentro do ponto data. E aí eu tenho o ponto RData, que você vê que tem uma entropia gigante aqui no nosso caso, né? O que o RData tem? O RData, normalmente, ele contém informações de importação e exportação. O que é isso, tá? Entre outras formas de se falar, né? Entre outros tipos de dados. Ele armazena dados que ele vai fazer chamadas externas do programa. Por exemplo, para chamadas de função do sistema operacional. Chamada de leitura de pasta, de abertura de pasta, de leitura de arquivo, de abertura de arquivo. Tá? Ou de trazer alguma coisa diferente para o computador, capturar dados do sistema e tudo mais. Então, toda essa instrução ela está contida dentro do ponto RData. Tá? Então, basicamente, essa seção, normalmente, ela contém informações de importação e exportação, ela também pode armazenar outros dados, né, somente leitura usados pelo programa. Tá? Então, se tem algum dado que é somente leitura, está armazenado aqui dentro do RData. Outros itens que muitos malwares fazem. O RData, ele traz o quê? Ele traz muitas coisas em fileless, ou seja, muita coisa que ele vai executar está escrito dentro do RData, aquilo é copiado, injetado na memória e executado, né? Então, o malware, em alguns momentos, ele não cria um arquivo no disco para fazer a execução, né? Isso a gente chama de fileless, né? Então, basicamente, por ele não tocar o disco, alguns antivírus não pegam, por exemplo, né? Então, esse é o conteúdo do RData. Perfeito? Então, cada um desses caras tem um tipo de, vamos dizer, de função específica. Vamos voltar só para a gente poder detalhar de novo. Então, teste, instrução a ser executada na CPU. Então, o ponto teste vai ter tudo que vai ser executado na CPU. O RData, como eu comentei, aliás, o data. Né? O data vai conter todas as variáveis globais, né? Então, enfim, nele são acessíveis, né, em qualquer lugar do programa, ou seja, todas as variáveis globais são acessadas por qualquer etapa do código, estão contidas dentro do data. Depois eu tenho o RData, toda a parte de importação e importação, né, toda a parte de armazenamento de outros dados, né, ou leitura feita pelo programa, está armazenado dentro do RData. Perfeito? Depois eu tenho lá atrás, uma das mais importantes, que é o
RSRC. O que é o RSRC? Ele inclui recursos, né, do executável que não são considerados parte do executável. Por exemplo, o que é considerado parte do executável que não é parte do que não é o executável? Ícone, imagem, menus, sequência de caracteres, né? Então, todos esses caras, né, são armazenados aonde? Dentro do RC, do RSRC, tá? O RSRC nada mais é, gente, do que o cara que vai estar, por exemplo, importando suporte a vários nomes, por exemplo, né, quando você tem tradução do executável. Então, tudo isso é armazenado dentro desse cara, tá? Então, você pode ver que os 4, né, campos de sections mais importantes, né, basicamente são o teste, perfeito? O data, o rdata e o RSRC. Teste, repetindo novamente, toda a instrução que vai ser executada na CPU, ou seja, tá? Tudo que vai ser executado no processador do computador está dentro do teste, tá? Por esse binário, ou seja, tudo que esse programa vai executar no processador está dentro do teste. Data, todos os dados globais do programa, ou seja, todas as variáveis globais, todos os itens estão armazenados, né, dentro do ponto data, né? Ou seja, basicamente, tudo que ele vai fazer chamada, né, global está aí dentro. RData, né? Todas as informações de importação e exportação. Ou seja, né, ele pode armazenar outros dados, né, somente leitura também. Esses dados somente leitura são o quê? São dados, por exemplo, de informações que ele vai poder buscar, que ele vai executar, por exemplo, chamadas de função, por exemplo, abrir uma parte específica, inserir um dado específico no registro. Né? Então, tudo isso vai conter dentro do RData, né, essas atividades. E, por fim, lá no final tem o ponto RSRC. Ponto RSRC é toda a parte que inclui recursos, né, usados pelo arquivo executável, ou seja, usados pelo binário, que não são considerados parte do executável. Tá? Então, o que é usado pelo binário, mas não é considerado parte do executável? Simples. Né? Imagem do ícone, né? Imagens que o binário usa. Né? As imagens são chamadas, né? Ele tem imagens externas, são chamadas. A imagem não faz parte do binário em si. Menus, né? Sequência de caracteres, o que mais? Né? Suporte a idiomas. Né? Então, tudo isso está contido aonde? Dentro do RSRC. Tá? Quem quiser, né? Eu também fiz um artigo sobre esses detalhes, né? E aí vocês podem aí, basicamente, também dar uma lida nesses dados, tá? Esses caras, basicamente, vão te trazer mais informações. Então, acho que eu respondi a tua pergunta, Gustavo, e explicando cada uma dessas etapas e só colocando o quê, né? Isso daqui são o quê? São o cabeçalho, né, que inclui todas as informações sobre o código, tipo de aplicativo, funções, bibliotecas, requisitos de espaço, né? Todas as informações sobre o cabeçalho, né, você precisa analisar. E as principais informações sobre a parte de cabeçalho são essas 4 seções que a gente acabou de ver, que o PE Studio traz para a gente. Perfeito? Ok? Nesse sentido, não para por aí, tá, gente? A gente não para nos sections, né? Você vê porque ele até, se você observar, que agora a gente tem que fazer, mas se você for lá, aqui, ó, só um minutinho, se a gente for aqui, ó, se a minha tela descer, fica bom, né? Opa, beleza. Se a gente for aqui no VirusTotal, e em muitos outros sandbox de análise, vamos só jogar o arquivo aqui rapidinho para vocês verem. Eu deixei ele na área de trabalho, né? Aqui. Ele vai bater pelo hash e já vai pegar a análise, ótimo. Muitas ferramentas do VirusTotal, por exemplo, eles trazem para a gente aqui, ó, os sections. Tá? Então, as informações de sections são informações que constam na análise, tá? São informações que você tem que extrair do arquivo malicioso. Então, né, como fato aí as primeiras 3 e o ponto RSRC são as mais importantes, tá? Por isso que eu trago eles com destaque no conteúdo também. Então,
basicamente, né, esses sections determinam aí todo o cabeçalho, né, do binário do PE, do executável. Tá? Então, só para vocês verem que a gente não está extraindo isso só porque a gente está usando o PE Studio, mas todas as sandboxes aí também extraem esse tipo de informação. Né? E aí tem a entropia e tal, e se a gente comparar, né, só para a gente poder ver aqui, ó, né, a gente pode pegar aí a entropia do teste. A entropia está no 6,26 e o PE Studio é um pouco mais preciso, né? Ele dá mais uma casa de valor, né? Então é 263, que está dando 6,26 somente, né? Aí a gente vê a nossa entropia lá do RData, o RData está dando aqui, ó, 7,96 e aqui está dando 7,95, pequena diferença aí, né, do PE Studio. A gente vai ver mais itens de cada uma das seções também dentro do DAI. O DAI também especifica esses valores para a gente com mais precisão. Temos os imports, tá? O legal dos imports é o seguinte, né? Aqui nos imports, a gente tem o quê? Eu tenho o nome do import, que é basicamente da função, né, da chamada de função que está sendo feita, né? O legal é o quê? Que ele faz vários correlacionamentos. Então, eu vou pedir para você prestar bem atenção nessa etapa, porque essa etapa é uma etapa bem importante, tá? Então, por exemplo, aqui, né, ele traz esse def Windows proc A. Professor, eu não sei o que é o def Windows proc A. Excelente, né? O que você pode fazer? Você dá um double clique e ele te leva até o site da Microsoft e ele te explica, né? Ou te leva até um fórum de explicação do que faz o def Windows proc A, tá? E aí você pode ver opções e informações sobre essa chamada de função, tá? Isso tudo aqui está sendo chamado por onde? Por uma biblioteca chamada user32, aqui no final. Perfeito? E aí, o que acontece, tá? Tudo isso aqui são chamadas de funções que o Mauer está fazendo. O que o VirusTotal faz? O VirusTotal. O que o PE Studio faz? Estou lembrando do VirusTotal lá. O que o PE Studio faz? O PE Studio ele correlaciona alguns itens. Então, primeiro, ele correlaciona, né, a primeira etapa, que é a chamada. Depois, ele correlaciona a parte do Mitre. Tá? O Mitre Technic é o quê? Né? Technic, ele faz o quê? Ele basicamente correlaciona o que o executável está fazendo com uma atividade de ataque de ameaça cibernética. Tá? O malware ele é considerado uma ameaça cibernética, independentemente de qual seja. Né? E, basicamente, o Mitre faz o quê? Né? O PE Studio faz o quê? Ele correlaciona essa chamada que está sendo feita, então, por exemplo, essa chamada de sleep, né? A gente pode dar um double click se a gente quiser saber sobre ela. Ele vai levar você lá para o site da Microsoft e vai falar sobre o que é o sleep. E aí ele correlaciona que esse cara é do grupo de execução e é uma técnica que ele está colocando aqui, ó, é uma técnica de evasão de sandbox, ó, evasão de virtualização de sandbox, ou seja, essa técnica de sleeping é uma técnica de evasão de sandbox. Normalmente, uma técnica de sleeping é o quê? Ele demora para fazer um tipo de execução. Isso é verdade? É verdade. Como que a gente sabe que é verdade? Quando a gente vai ver que ele vai fazer a parte de download de rede, ele chega a demorar quanto tempo? Lembram? Mais de 5 minutos. Lembra na análise? Né? Ele chega a demorar mais de 5 minutos, quase, acho que se não me engano, quase próximo de 10 minutos a nossa análise, né? Até chegar perto da parte de execução dele começar a ter atividade de rede. Né? Então, por que você vê que a gente já analisou, né? Então, a parte dinâmica. Então, a gente já começa a correlacionar. Mas, se você observar, o Sleep vai fazer o quê? Ele vai ficar dormindo, ou seja, você vai executar, ele vai abrir alguns processos, mas a atividade dele de rede vai demorar para ser executada. Né? Um exemplo. Para quê? Para evasão. Não é só isso, né, que ele correlacionou aqui para a gente. Ele correlacionou o Mitre Technique também, né, em outros itens, né, como System Information, na parte de no Mitre Attack é a parte de o Mitre Tactic, né, é a parte de Discovery. Tem vários itens de Discovery que ele faz. Aí tem mais itens aqui, né, como esse Reg Set Value, né, EXA, que é a parte de também evasão de defesas e tudo mais. O que é o Mitre Technique? Tá?
Vamos abrir aqui para a gente poder ver. O Mitre Technique, acho que se a gente clicar, ele leva a gente também lá. Não, não vai levar. Deixa eu só copiar esse cara. O Mitre Technique é o seguinte, gente. Ele é um padrão. Pessoal, primeira linha. Mitre. O Mitre é um padrão que identifica padrões de ataques e de ameaça cibernética, tá? Então, basicamente o Mitre Attack, né? A gente vai usar isso muito em Blue Team, tá, gente? Demais, né? Red Team também usa, mas em Blue Team você usa muito, né? Basicamente, o que esse cara faz, né? Ele documenta as principais ameaças, né? As principais formas de execução. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo que a gente pegou no PyStudio. Ele tem o Sleeping, que basicamente é um modelo, né, que faz a parte de evasão de sandbox, a parte de defense evasion aqui, né, de evasão de defesas. Aí a gente vai aqui no Mitre e a gente vai em a parte de evasão de defesa, né? E aqui tem várias técnicas de evasão, várias técnicas, né? E uma dessas técnicas é utilizada pelo nosso amigo, pelo nosso malware, nosso arquivo malicioso, tá? E você pode entender qual é essa técnica. Então você clica aqui, ele mostra, né? Basicamente, qual que é o ID dessa técnica. Ele mostra o nome e a descrição dessa técnica, né? Então você tem várias técnicas aqui que são utilizadas, né? E como que ele faz para poder fazer, né, esse item. Então ele mostra para você a técnica e basicamente você tem aí vários itens. Quem faz esse controle com essa validação é o próprio PyStudio, né? Ele já traz essa informação para a gente, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas lá dentro do AnyRun, que a gente utilizou aquela sandbox, ele também fazia a correlação, né? Lembram, dentro do AnyRun tinha uma aba chamada da parte de Myth Techniques, que mostrava para a gente a correlação, né? Também com as técnicas de, enfim, de evasão e tudo mais, tá? Então tem várias técnicas aqui sobre esses itens. Ah, professor, eu gostaria de saber, né, mais itens sobre uma técnica específica, por exemplo, né? Como que a gente pode ver um item de uma técnica específica? Vamos procurar aqui para ver se ele traz a nossa de sandbox aqui. Aqui, ó. A nossa técnica que o PyStudio identificou, né, basicamente é esse cara aqui, é a T1497, tá? Essa parte de evasão na parte de virtualização. Se você clica, ele traz informações, né? E aí ele traz mais detalhes, né, sobre o processo e também traz mais itens aqui falando, né, sobre alguns exemplos de possíveis formas que isso é feito, itens de mitigação, né, itens de detecção e referências, tá? Então ele já faz uma correlação do que a ameaça cibernética está fazendo, né? Só da chamada da função. A sleep, no caso, é do kernel 32, ó. Ah, legal, professor. Ele consegue pegar isso só de fazer análise estática? Sim. Por isso que o PyStudio é considerado o Malware Initial Assessment, né? Porque ele já traz essas informações. Como que a gente valida essa informação? Rodando, né? A gente roda o cara, e aí rodando o malware, você vai pegar, né? E basicamente você vai pegar como? Por esse cara aqui, pelo API Monitor, né? Que é a nossa nova ferramenta de hoje. O API Monitor a gente vai setar no API Monitor, por exemplo, o kernel 32, né? E o kernel 32.dll, assim que eu setar, automaticamente ele já vai varrer isso para mim. Então você pode perceber que a ferramenta já ajuda você muito nessa etapa, tá? E detalhe, a ferramenta, e aí é uma questão, gente, que eu não estou falando que é para vocês usarem em todos os casos, que não funciona em todos os casos. Não estou falando das técnicas, tá? O Mitre Technique e o Mitre Tactic, né, que basicamente os menus principais e os menus específicos, né, aqui dentro das técnicas. Essa parte de chamada que ele identifica é ok, tá? Sempre bate. Eu nunca tive problema com esses caras. Aqui, do Mitre, tá? Só que eu falei já sumiu. Vai lá para cima. Sobe. Aí, pronto. Bom, eu nunca tive problema com esses caras. Só que o PyStudio, ele também faz uma blacklist, ó. Tá? Então, se você clicar aqui no menu, você vai ver que ele faz uma blacklist. Essa blacklist, pessoal, só para vocês entenderem, tá? Essa blacklist aqui que ele está fazendo, tá?
é uma blacklist do PE Studio. Não existe uma referência dessa blacklist aqui do PE Studio. Ele que cria essa blacklist, com base na experiência da ferramenta em análise estática. Tá? Então, essa blacklist quer dizer o quê? Que são basicamente os processos mais maliciosos, né? Os processos que estão numa blacklist. Ou seja, quando tem um software, né, que, por exemplo, né, chama aí o módulo 32 Nest, né, ou ele chama um create to help, snapshot, ou um reg set value, né, ou, por exemplo, numa chamada de alguma de create process, né, e ele faz uma execução, uma criação de processo. Quando ele tem essa atividade, né, e ele também chama shell exec, né, e assim por diante, para fazer uma execução de shell, quando ele tem essa característica, o PE Studio fala, cara, está acontecendo alguma coisa de errado. Ele faz a vinculação dessa característica da chamada de função, né, que vem de uma biblioteca como kernel 32, como a devap, né, 32, user 32. Ele pega esse cara e fala, ó, eu classifico esse cara como blacklist, ou seja, o que está rolando aqui não é comum, né, de estar rolando no arquivo binário comum, então pode ser que esse cara tenha uma atividade maliciosa. E ele consegue até validar a parte de anonimização, tá? Se o cara está usando algum tipo de técnica, né, para que ele fique camuflado, vamos dizer, ou que ele, enfim, se esconda a nível, no caso, que é nesse cara aqui, no caso, a nível de rede, né, que ele está testando aqui a parte de network. Então, basicamente, gente, assim, o PE Studio, ele dá muita coisa para a gente, muita coisa, tá? Ele dá muita informação. Então, você pode ver que só essa correlação do Meet Technique já é uma grande correlação que é executada, tá? Entenda, gente, eu não sei todas as chamadas de função e o que faz todas elas. Você também nunca vai decorar tudo porque é gigante. O que você tem que saber? Você tem que saber as principais. Aí você vai começar a se acostumar com Create Process. Né? Você vai começar a se acostumar, por exemplo, quando você começar a fazer análise com Shell, com Shell Execution, com Shell Exec. Né? Você vai execute, no nosso caso aqui, né? Você vai começar a se acostumar. Então, tem coisas que são repetidas. Né? Por exemplo, tem chamadas, se você pega Hansor, né? Se você pega o Cedar, né? Que basicamente aquele Hansor que eu passei na prova, você vai ver que ele tem chamadas de encriptação. Ele usa funções externas, né? Ele importa funções do sistema operacional, das DLLs, para fazer encriptação. Né? Esse cara tem algumas chamadas, até tem, ó, de criptografia, ó, aqui. Né? Está implícito dentro dele também. Ele deve criptografar algum tipo de informação que ele está utilizando. Né? Mas ele não é em si um ransomware, ele é um trojan. Né? Talvez o cara que venha depois dele use essas funções importadas, tá? Pelo sistema operacional. Mas você já começa a identificar que no imports tem muito mais informação. Muito mais. Né? Então, aqui o PE Studio já classifica para a gente. Fora o PE Studio, quem faz esse tipo de técnica? O NRun. Então, o NRun, caso você não lembre, só para a gente correlacionar, você vai cair logado, você vai pedir para me logar, não me lembro. Não, vai pedir para me logar. Só um minutinho, gente, por favor. Só para não vazar e-mail. Agora a lei de proteção de dados o bicho pega, né? Sabe o que é? E-mail. Pronto. Voltamos. Bom, então estou dentro do NRun. Vamos ver se bate com o PE Studio? Então o PE Studio ele tem vários caras aqui no imports que correlacionam, né, com o Meet Technique. Vamos ver aqui o NRun. Eu vou subir aqui o Coulter. Mandar ele rodar. Estou analisando o NRun. Já viram tal, sandbox, tal de análise, papapá. Nem nada de muito mais. Deixa eu só um minutinho mesmo, só para analisar aqui. Ele vai rodar. E aqui em cima, né, depois que ele terminar de rodar, você vai pegar, né, a atividade de Meet Techniques, ou seja, das técnicas do Meet que ele correlaciona.
Pode falar, José. José, me escutou? Pode escrever, fica à vontade. Ah, boa pergunta. O que acontece? A análise estática, você pode sim usar sandbox, tá? Várias referências bibliográficas, elas denotam que, mesmo dentro do processo de análise estática, se você quiser testar na sandbox que você usa já na tua empresa, ou ou se a sua empresa de análise de malware tem uma sandbox, você já pode testar. A sandbox faz parte do processo de análise estática, tá? Do teste. Então, o pessoal usa sim, tá? Não tem problema. É que assim, você tem que entender que a análise de malware, né, ela tem dois tipos, estática e dinâmica. A análise estática, ela não tem execução do arquivo malicioso. E a análise dinâmica tem execução, tá? Então, esses são os padrões desses dois tipos de análise. Mas para a análise estática em si, ela não tem nenhum tipo de execução. Mas você pode capturar características do teu arquivo fazendo execução em sandbox. Tem sandbox, que claro que a maioria usa análise dinâmica, né? Fato. Mas tem sandbox que vão te dar o quê? Aquela degustação inicial de informações sobre o arquivo malicioso, tá? Nesse nosso caso, tá, José? Eu só estou analisando de novo no NRun, só para vocês verem as referências do Mitre, tá? Mas na prática, você pode ver que o PE Studio ele já está dando uma porrada de informação para a gente sem você executar o arquivo malicioso. Claro que depois que a gente fez a análise dinâmica, que a gente vai para a estática, a gente já lembra do comportamento do malware. E aí, por lembrar do comportamento, você pega o sleep lá e fala, realmente ele faz isso, porque ele demora para começar a atividade de rede. Ou seja, você vai correlacionando, tá? Mas a atividade, no caso, estática em si, você não tem. O que acontece na prática é que você acaba usando as duas ao mesmo tempo, né? Você vai acabar abrindo o arquivo malicioso, executando, você vai acabar extraindo informações. Dificilmente você vai fazer só informações de análise estática, né, sem nenhuma execução. Normalmente você quer entender um pouco mais do comportamento daquele cara. E aí você acaba executando, tá? Então você acaba usando as duas aí, perfeito? Mas a análise estática em si não tem, né, execução do arquivo malicioso. Aqui, pessoal, só para vocês verem, agora eu saí do item. Vamos ver o histórico aqui, peraí. Tranquilo, fica à vontade, José, se quiser perguntar. Peraí, pessoal, que eu cliquei fora da análise para variar. Sabe como que é, né? Professor é tenso. Aqui, isso. Aqui é o histórico, né, que ele tem meu aí de atividade. Pronto, aqui eu estou na análise. Essa análise está concluída, tá? Aqui em cima, pessoal, só para que eu cliquei e não falei, né? Tá vendo aqui, ó, do lado direito, eu estou em cima de ataque matrix, né? Que é a matriz de ataque, né, do Mitre. Ó, quando eu clico, olha o que ele faz para mim. Tá vendo aqui, ó, Initial Access, Execution, Persistence, Privilege Escalation, né? Entre outros itens, né? Ó, Credentials, Discover, Lateral Movement, Collection, Exfilter, a parte de exfiltração, né? Exfiltration, Comando e Controle e Impact, que é o impacto. Tá vendo aqui, ó? Ele já faz a correlação. Então a sandbox também correlaciona, tá? E claro que a correlação desse cara não é igual à correlação do vírus total, né? Ele está fazendo correlações do que ele viu durante a execução. O PE Studio faz a correlação só da análise estática. Você pode ver que tem diferenças, né? Algumas não estão aqui, por exemplo, né? Só tem algumas específicas, tá? Ô, professor, Pois não. desculpa bater nessa tecla, você pode Imagina. só então recapitular os dois tipos de análise para mim? Claro. Análise estática não tem execução do arquivo malicioso, tá? Você só analisa desassemblando e visualizando o código-fonte e o que ele faz a partir das sessões do cabeçalho e afins. E análise dinâmica, você executa o arquivo malicioso, que foi o que a gente fez até as aulas passadas por enquanto, tá? A partir dessa aula, a gente vai ainda executar o arquivo, mas ao mesmo tempo que a gente vai executar, a gente também vai fazer análise estática, né? Então a gente vai usar uma mescla, vamos dizer, a partir de agora, desses dois caras. Perfeito, Thiago? Perfeito, perfeito. Valeu.
Gustavo, professor, por que muitos malwares chamam o MSHTA? Ó, o Gustavo está prestando atenção. Muito boa pergunta, Gustavo. Excelente pergunta. Eu vou te responder a sua pergunta. É simples. Por causa disso daqui, ó. Cadê? Ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou googar, que vai aparecer mais rápido do que eu vou procurar. Ó. mshta.exe. É que aqui não vai aparecer exatamente o que eu quero, vai aparecer um monte. Eu vou ter que te explicar. Depois eu acho a técnica específica para te mostrar. Mas ele está mostrando aqui para mim, mas eu queria... Deixa eu ver se ele vai levar para o Mitri. Tá, ele levou para a parte de Binary Proxy Execution aqui. Mas, enfim, eu vou te explicar. Eu queria que tenha um item só sobre o MSHTA, tá? Que é específico, mas eu não vou achar e vai demorar muito, eu não vou ficar perdendo tempo com isso. Vamos lá, o que acontece? O Windows, ele permite que, através do MSHTA, eu execute outro software, tá? Então, eu tenho vários utilitários do sistema operacional e um deles é o MSHTA. Então, o MSHTA ele permite que eu faça uma chamada, tá até aqui, ó, aqui está bem claro. Ó, eu consigo fazer a criação de um VB script, tá? E eu também consigo armazenar esse cara, que é um arquivo .hta, né, remotamente. E dentro de um arquivo HTA, eu consigo colocar um payload de uma execução maliciosa. E através do MSHTA eu consigo chamar remotamente uma URL que tem esse payload, tá? E aí eu consigo fazer essa execução na máquina. Beleza, Gustavo? É por isso que muitos malwares usam o MSHTA. Por isso que esse cara também faz essa mesma utilização. Ele chama esse cara, que faz uma execução, e ele chama o quê? Lembra? O que esse Trojan chama, Gustavo? Lembra? PowerShell. Tá? Então ele faz essa chamada para chamar o PowerShell. Só para vocês verem, vou dar um exemplo de outro cara que faz a mesma coisa. Isso vocês aprendem em Red Team, tá? Isso não é matéria. Isso não é matéria. Esse payload executado, é um script, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão entender na lata. Ó, cadê? Dá um exemplo aqui. Eu não tenho um exemplo do MSHTA, mas eu tenho um exemplo que é idêntico, tá? Porque o MSHTA ele já foi corrigido, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui bem simples. Legal, pode ser esse exemplo aqui. Vamos lá. Vou dar um exemplo básico da mesma técnica, tá? Só que usando outro cara. Você pode criar esse cara, Notepad. Eu posso criar um arquivo em XML, por exemplo, tá? Então, só para você entender, eu estou criando um arquivo de XML. Né? Esse arquivo XML é um padrão arquivo XML. Só que dentro desse arquivo XML, eu estou chamando uma variável de um cara... Só para vocês verem, eu vou aumentar um pouquinho. Que bom que ele não aumenta com Ctrl mais fonte. Cara, descobri umas que a máquina virtual não faz. Você segura o Ctrl e rola o scroll, ele não aumenta na máquina virtual, não sei porquê. Bom, vamos lá, Gustavo. Então, só para tirar a tua dúvida aí, tá? Olha que interessante que a gente consegue fazer, se liga. Mesmo conceito, tá? Só que esse XML estaria remoto. Vou fazer local só para você entender. Eu tenho um XML. Esse XML, né? Ele tá com um método de output e ele está chamando, tá? Um JavaScript que tem um ActiveX Object que faz a execução a nível de shell e ele está chamando o que aqui para mim? Calculadora, beleza? Eu posso armazenar esse cara em qualquer lugar, tá? Esse cara, eu posso armazenar um formato de arquivo que eu posso armazenar no Windows que é chamado XSL. Então, eu vou criar um arquivo chamado fiap.xsl e salvar aqui na área de trabalho. Tá aqui, ó. Ele salvou para mim o meu arquivo XML. Esse cara pode estar lá no site, tá? Então, o que o MSHTA faz? A mesma coisa que uma outra ferramenta de utilitário do Windows faz, que é o WMIC, por exemplo. Né? Lembra do WMI Prefs, que a gente também chamava esse Trojan? Então, o WMIC faz quase a mesma função.
Então, o que a gente consegue fazer? Fica vendo aí, todo mundo, por favor, preste atenção. Eu estou explicando para o Gustavo, mas é importante que todo mundo veja, isso é uma técnica utilizada no Red Team, que a gente utiliza para execução remota, tá? É uma técnica do Mitre também. Eu vou vir aqui, pessoal, e eu vou... Deixa eu abrir o CMD do meu usuário, porque eu abri o CMD da área de trabalho, e esse CMD aqui, ele está no System32. Ó, o padrão também. Então, vamos voltar. CD Users. Eu tenho que ir para o local onde está o arquivo, tá, gente? FIAP. Dir. CD Desktop. Tá, tô na pasta local do arquivo, tô. Então, só para você ver, eu tô fazendo tudo isso, gente, só para vocês entenderem, eu tô na pasta local onde eu criei o arquivo, tá? Para mim poder executá-lo, né, óbvio. Ele poderia estar remoto no site, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Olha a mágica acontecendo. Eu vou chamar um cara que se chama WMIC, tá? Esse cara, se eu conseguir chamar, né? Vai ser boa. Perfeito. Excelente, já funcionou. Olha o que eu fiz, tá? Presta atenção. Eu estou com um arquivo que ele poderia estar local ou estar externo. Esse arquivo é um arquivo XSL. Da mesma forma que o MSHTA, tá? Faz. É a mesma coisa. Só que o MSHTA, se a gente olhar aqui, ele está fazendo com o quê? Com arquivos.hta. Mas a condição da técnica é a mesma, tá, Gustavo? Só para você ver que o que eu estou fazendo é a mesma coisa, só que eu estou chamando outro tipo. Que o MSHTA não funciona mais. Em alguns sistemas operacionais ele já bloqueia a execução remota, tá? Esse cara está liberado porque a gente está com o antivírus desativado, né? Então, só para você ver, é a mesma técnica. Só que nesse caso eu não criei um arquivo HTA, eu criei um arquivo XSL, que é um arquivo XML. É a mesma coisa, eu poderia ter criado um HTA e chamado MSHTA, que eu não tenho nenhum script para HTA pronto, tá? Mas eu tinha esse aqui, então só para você entender. Então eu estou chamando o WMIC, que é uma outra técnica do Mitre Attack também, que é a mesma ideia, é execução de código malicioso, ponto. Estou chamando a função do WMIC, chama a função do sistema operacional, que dá um get aonde? Nesse cara. Eu poderia chamar ele de forma remota, http, e o arquivo, perfeito? E quando eu chamo esse arquivo em script, ele abre a calculadora. A calculadora é minha prova de conceito, que a execução está funcionando. Eu abri a calculadora? Não. Eu chamei uma função de um utilitário do sistema operacional, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse WMIC que eu estou chamando, o que ele faz, tá? O WMIC é o Windows Management Instrumentation Command Line. Ou seja, basicamente esse cara ele faz o quê, tá? Ele é um binário do Windows nativo, tá? Que ele permite a obtenção de várias informações de rede, de funções de componentes de sistema, de forma local remota. Ele é um utilitário do sistema operacional, tá? Que o sistema operacional usa. E eu uso esse utilitário para quê? Para fazer execução de código remoto ou local, tá? O MSHTA faz a mesma coisa que esse cara. Só que, ao invés de chamar WMIC, eu chamo MSHTA e eu tenho que passar um arquivo HTA para esse cara. Aí, quando eu chamo o MSHTA e passo o arquivo, eu posso passar um arquivo HTA remoto. Eu chamo o arquivo HTA remoto e eu executo ele na máquina. E esse arquivo pode executar o quê? Chamar o PowerShell, chamar o CMD, chamar qualquer outra coisa que eu queira. Toda essa execução eu posso fazer a nível de memória com PowerShell. Eu não preciso fazer abrindo o CMD como eu estou fazendo para mostrar para vocês. Aqui é um exemplo, tá? Então é só para vocês entenderem que essas técnicas são as técnicas que os malwares utilizam, tá? Então por isso que o Mitre, né, o PE Studio, ele correlaciona esse tipo de técnica com as técnicas que o malware utiliza. Ao invés de usar um arquivo XSL, eu poderia usar um script em PowerShell? Então, Gustavo, poder você pode. Qual que é o problema? O problema é que o antivírus vai pegar, né? Porque hoje está muito manjado uma execução de script PowerShell, tá? Então, normalmente, se você faz uma execução de um script PowerShell, o antivírus vai pegar. Saca? O antivírus vai pegar, tá? Então, assim, normalmente isso não é mais utilizado. O pessoal coda, né, um cara em C Sharp, ele coda a técnica em C Sharp, por exemplo, para criar um executável, ou um serviço, algo do gênero. Perfeito, Gustavo?
Renatão, tem uma técnica que você executa PS1 na memória? Tem sim. Só que assim, para você executar na memória, você tem que fazer a chamada do PowerShell, né? Para fazer a execução na memória. Aí você consegue fazer o processo. Ou seja, normalmente você imputa um payload para você fazer a chamada da memória para fazer um reverse connection, por exemplo. E aí, aquela execução ela não toca o disco. Como ela não toca o disco, automaticamente o antivírus não pega, tá? Isso que o Renato está falando para a gente é exatamente essa técnica. O PowerShell tem várias técnicas, né? Uma das técnicas é essa. Só que mesmo assim, tá, Renato? O antivírus que não pega é o Windows Defender, porque o Kasper Sky pega. Porque o Kasper Sky vai analisar a chamada que o PowerShell está fazendo na máquina. Então, assim, a gente tem outros tipos de itens aí. Essa técnica do MSHTA seria parecido com download, bababá, PS1. Não, o que você está fazendo aqui, o IEX, que você está fazendo aí, Padilha, basicamente para você fazer download, né? Você vai fazer download do executável, tá? A técnica do MSHTA, ela vai executar o script que tem lá dentro, né? Do HTA. Então, ela vai executar o conteúdo dentro do HTA, tá? E basicamente de carregar a memória. Eu até tenho, acho eu, que tá fácil. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. PowerShell. Não tenho fácil, mas eu tenho em algum lugar. Deve estar no repositório do Red Team que eu trabalho lá. Eu tenho essa questão do PowerShell que o próprio Renato falou, eu tenho um script de reverse connection, tá? Eu inclusive passo para a galera lá na aula de PowerShell que a gente tem de ethical hacking, eu passo o script que eu também uso em várias máquinas do Hack the Box, porque como ele não toca o disco e as máquinas do Hack the Box não usam outro tipo de antivírus a não ser o próprio Windows Defender, aí você bypassa. Mas se pegar Kasper ou se pegar outro antivírus, vai pegar. Aí não tem como bypassar, não temos tanta sorte. Bom, se você está falando se você usar um encodador. Então, na verdade, assim, você pode até usar um encodador, né? A questão é que na máquina você vai ter que desencodar para fazer isso funcionar, né? E quando você decodar, vai pegar, né? Então, o problema de você encodar algo, né? Base 64, por exemplo, né? É que você vai ter que decodar na hora da execução, né? E se o antivírus está vendo a memória, ele vai pegar, né? Se ele estiver checando aquela etapa, ele vai pegar. Agora, se ele não checar, aí não vai pegar, né? Então, encodar só não vai fazer a mudança. Encodar vai permitir que você consiga até talvez trazer o script para dentro da máquina, tal, alguma coisa do gênero, encriptar tal, mas não vai permitir que isso não aconteça. Essa técnica que eu estou mostrando, gente, só para a gente voltar, basicamente são uma de milhares e milhares de técnicas que tem dentro do Technique do Mitre, tá? Então você tem várias, né? E aí você tem diversas técnicas também de persistência, por exemplo, né? Que a gente já viu os malwares utilizando. Aqui, ó. Chaves de registro. Estão lembrados dessa aula? Aqui, ó. Eu não minto, não. Eu falo a verdade aí, ó. O Mitre fala a mesma coisa que eu. Então, o que acontece? Olha a técnica que o cara usa. RegADD. O que ele faz? Ele insere uma chave de registro dentro do Windows Create Version Run ONS X, né? Ou do Run ou do RUNs, que são chaves de inicialização, né? Se é Current User, é só para o usuário corrente da máquina que está logado. Se é Local Machine, é para qualquer usuário da máquina. Lembra que eu expliquei? Tem até no conteúdo lá textual também, né? Então, isso aqui basicamente é o quê? Técnica de persistência. O cara seta um cara lá. O Coviter, que a gente está analisando, ele faz isso, não faz? Ele não seta a persistência, lembra? Que ele seta a persistência lá, né, na parte do auto-rus, que você pega a persistência dele na chave de registro quando ele executa. Então, a técnica é essa. Boot or logon auto start execution, tá? Então ele faz a inserção ou por pasta de startup folder, que é a pasta de inicialização, né? Se eu não me engano é de startup ou inicialização, for pasta. Que eu não estou achando aqui a pasta, mas ele tem. O Windows tem a pasta de acho que é do Windows 7. Não sei se nessa versão do Windows 10 tem. Deve ter.
Mas as chaves de registro tem, claro, né? A gente pode até ver aqui, ó, que o autoruns já traz essa informação direto para a gente. Ó, logon. Aqui, ó. Né? Se eu puxar everything, né, eu tenho até a parte de schedule aqui. A pasta que eu realmente não achei. Eu fui achar a pasta de inicialização, mas ele não trouxe. Perfeito? Professor, se eu quiser colocar malware em um único usuário, seria no current user, exatamente. Não é num único usuário, é no usuário corrente logado que houve a infecção, tá? Que houve o ataque. Tá? Então, assim, se você colocar nesse usuário, é na current user, ela vai setar para esse usuário. Tá? Se você colocar no local machine, qualquer usuário que executar, ou seja, que logar na máquina, vai ser infectado. Perfeito? Então tem essa diferença também. Tá? Beleza, José? Só para identificar. Então, Professor, pessoal, pode falar. a partir de um dá para infectar outro, por exemplo, se coloca no current user. Na verdade, não tem necessidade, tá, Tiagão? Se você for querer infectar, porque assim, se você for, acho que a pergunta do José é a seguinte: ele quer infectar um único usuário, então o usuário tem que estar logado, e aí quando aquele usuário ele executar o phishing, alguma coisa, um vetor lá, você vai infectar aquele cara. Aí, se você for setar uma persistência só para aquele usuário, você seta lá na current user, né, nessa chave específica. Se você for setar essa execução, né, no caso essa chave aqui, Certo, é na local né, machine. local machine, exatamente, se eu fosse Beleza. executar para todos. Essa é a diferença. Aí vai depender do que você quer fazer, sacou? Bom, vamos Show. voltar. Então aqui, galera, só para vocês entenderem quanto de informação que o PE Studio nos dá, né? Isso é muito importante, né? Porque assim, eu tenho a parte de hook, eu tenho a parte de persistência. Então, você começa a entender que a função, que a chamada de função, pode ser utilizada como uma técnica maliciosa. Cara, isso é muito usado, gente, muito. E assim como você está aprendendo na análise, e a análise de malware é Blue Team, você vai ver que o pessoal do Red Team usa muito, porque a gente usa, tá? A gente usa. Só para você ter uma ideia, eu dei essa aula ontem, ó. Por isso que eu até mostrei a técnica para vocês, que tá fácil para mim. Olha que mamão aqui. Eu dei essa aula ontem. Ó, só para vocês verem. Eu vou mostrar o PowerPoint em si, só para vocês verem coisa rápida, tá? Para a gente voltar, porque eu tenho coisa para caramba para mostrar ainda, eu não cheguei na metade. Ó, eu dei essa aula ontem. Essa aula aqui é uma aula que eu dou de pós-exploitation, né? Pessoal de segundo ano. Então, foco em pós-exploração, bababá, eu falo pontos importantes. Aí, o laboratório de AD, a gente usa laboratório de AD, né? É fato, né? Você tem que aprender coisa que está no mercado. Então, laboratório com 2016 server, aí tem uma máquina Windows 10, a máquina do atacante atacando a rede do AD. Aí eu mostrei as técnicas, ó. A gente tem várias técnicas. Então, ó, aqui é Responder, que é técnica de envenenamento, né? Mas técnicas mais próximas de malwares aí, só para vocês verem, ó. Contaminação de arquivo RTF, contaminação de arquivo XML para captura de credencial, for files para execução de arquivo, também consigo chamar a execução de arquivo via for files, tá? Só para você ter uma ideia. O WMIC, que eu passei para vocês. Aí eu tenho a parte de possibilidade de evasão. Eu tenho burlar log de event viewer ó, com variável global do Windows. Né? Eu tenho a parte do cert útil para fazer download. Então, a mesma coisa que o wget faz no Linux, eu faço no Windows. Tá? DOSKey, essa ninguém sabe. Registro de histórico do que você usa no CMD do Windows. DOSKey/history. Essa ninguém na sala quando eu passo sabe desse comando. Né? E é técnica de Red Team. DLL Injection, né? Ou DLL Hijacking, que o pessoal chama também, que é você encontrar uma DLL. Olha o que eu estou usando, Process Monitor, para encontrar uma DLL faltando na aplicação. Aí você injeta uma DLL falsa, criada pelo MSF Venom, tipo malware. E olha o que acontece, você toma reverso da máquina. Então são várias técnicas que eu vou aprimorando, né? Todas as vezes eu vou aprimorando, vou passando mais técnicas. Ó, né? Captura, execução, captura de senha no registro, né? Então tem diversas técnicas, pessoal, né? Até técnicas que eu gosto mais, que é você contaminar, por exemplo, atalho de executável. Aí você usa o PowerShell para invocar outro atalho a partir do atalho contaminado. Tudo isso é técnica de Red Team, né? Só para vocês terem uma ideia, é pouquinha referência bibliográfica, dá uma olhada.
Pouquinha referência para dar técnica. Então, tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês são técnicas que o Red Team utiliza, porque são os caras que fazem o malware, sacou? Só que você está aprendendo o quê? Analisar o malware. Por isso que você aprende o que a técnica faz, tá? Lá em Red Team Ethical Hacking, você vai aprender como executar a técnica para você fazer a invasão. Aqui a gente está fazendo análise de como que você está entendendo a técnica para analisar, né? Para analisar o que está acontecendo na aplicação. Fechou? Bom, vamos continuar. Nesse sentido, então, eu tenho aqui os resources, também não tem muita coisa interessante nesse primeiro momento. E aqui tem uma coisa muito, muito interessante, que é top para a gente. Esse cara aqui é fantástico, que são as strings, tá, pessoal? Esse cara tem 4.916 strings, né, catalogadas aqui. O que são as strings? Né? As strings são trechos, né, de palavras ou códigos que estão dentro, né, do arquivo. Ele classifica já para a gente, já classifica direto aqui para a gente se é ASCII, né, ou se é Unicode. E a gente já consegue ter vários itens, né? E aqui eu tenho também blacklist, ó. Ele já dá uma blacklist de strings para a gente. E ó que legal. Basicamente aqui, ó os valores, né, que eu tenho aqui na última coluna, tá? Ele também correlaciona com o Mitre, tá? Mas basicamente os valores são o quê? São várias chamadas, né, de função, ó, que a gente já tinha pegado lá. Também está aqui na parte das strings, porque elas estão em texto dentro do código, tá? E aqui eu tenho outras coisas, por exemplo, ó, eu tenho, por exemplo, né, this program cannot be run in DOS mode. Ou seja, executável, né? Dá para perceber só da string ASCII, que é padrão aí, executável. E aqui eu tenho várias outras, ó. Tenho várias outras strings ASCII, né? Ele traz. Normalmente, o que a gente consegue pegar aqui, né? Aqui, por exemplo, quando eu tenho um answer, o que aparece nessas strings? Aquelas mensagens lá gigantes do answer aparecem aqui, né? Quando eu tenho um answer. Por quê? Porque as strings, elas mostram para a gente características exclusivas do malware, tá? Então é legal você olhar as strings, porque as strings elas mostram para a gente, às vezes, informações que só aquele malware vai ter. Por exemplo, se é um ransomware e você captura uma string específica, né, só aquela string tem, né, só aquele malware tem. Né, por exemplo, algum texto, né, só aquele malware tem algum item. Ô, José, desculpa, eu não vi. Ah, tá, isso já respondi. Eu esqueci de feito outra pergunta, José, perdão. Eu vi a D ali, eu falei, opa, deixa eu olhar. Então, essas strings, pessoal, ela vai mostrar características exclusivas do malware, né? Por exemplo, tem um cara aqui, ó, que é esse cara, ó. Tem um XML rolando aí, ó, que eu consegui pegar só pelas strings. Ó, tem o XML aqui, ó, que provavelmente não sei se está verificando, fazendo alguma coisa, teria que analisar, né? Vamos quebrar aqui. Ó, esse XML está nas strings. Tem que analisar o que esse cara faz, né? Talvez alguma verificação de requisito de privilégio, ó, tá checando alguma coisa, tá? Aí a gente tem que checar. Você vê esse cara, não sei se vocês lembram, mas a gente pega esse cara na análise dinâmica, né? Ele abre na tela lá, numa etapa que você consegue pegar esse cara aqui, né? E ó, tá aqui, ó. Eu peguei por onde? É uma string dentro do código, ó. Tá? Então, uma string que você tem que analisar, né? Olha o tamanho da string, 795 bytes. Né? Tem coisa errada, né? Vamos dar uma olhada ali em cima para ver as strings maiores, ó. Ó essas strings aqui. Olha o tamanho das strings. Isso já categoriza bons itens do que esse arquivo pode ser que ele faça, né? Ó, o que é esse cara aqui, ó? Tracker Software Products. Está se passando por uma, né, é a assinatura lá do arquivo, né? Como se ele estivesse passando por essa empresa. Ó, tem um vídeo decoder aqui. Enfim, várias strings. A maior é do XML, ó. Né? Você já pode ver que, querendo ou não, categoriza algo dentro desse malware aqui, né? Dentro desse Trojan. E aí você tem várias outras, ó. Aí tem uns textos sem compreensão, né? E assim por diante. Perfeito? Então, as strings, elas contam muita informação sobre o que tem dentro do arquivo malicioso. É importantíssimo o processo de análise.
Lá no Kali, já vou responder, tá, Gustavo? Lá no Kali, nós temos ferramentas como strings-a, né? O Windows também tem. Nós temos ferramentas aí como Bookstractor, né? Que são ferramentas que conseguem extrair valores e dados de informações de strings, tá? Para a gente. Só que não para só para aí, tá? A gente consegue também utilizar o PA Studio para isso. Então, o PA Studio também dá essas informações para a gente, né? Para a gente poder entender e utilizar. Então, a gente também tem informações aí a partir do PA Studio sobre esses itens, beleza? Professor, como o hacker consegue alterar os arquivos do Windows, sendo que você não executou ele com privilégio? Então, é aí que começa. Olha que legal, Gustavo. Primeiro que assim, ele usa todo o privilégio que o usuário tem. Todo o privilégio que o usuário tem. E depois, ele faz o quê? Ele faz isso aqui, ó. Privilege Escalation. O que é o Privilege Escalation? Técnicas para você fazer o PrivX, que é você aumentar o poder, né, da sessão ou daquele usuário ou daquele processo que você está executando. E são poucas, ó, dá uma olhada. Tem um monte, tá? Lembra que eu mostrei no slide agora há pouco o DLL hijacking? Tá? DLL hijacking é uma técnica de PrivX, né? Que você faz o quê? Você tem basicamente um executável rodando na máquina. Esse executável, vamos imaginar um cenário real, tá? Imagina assim, que você tem uma empresa, né? E você tem lá um AD, um sistema de controle de usuários, e os usuários sempre têm permissão baixa na máquina, né? Aí o usuário precisa instalar uma ferramenta para escutar música. Um media player, um Winamp, sei da vida lá. E ele não consegue instalar. O que o usuário faz? O usuário vai lá, chama a TI. A TI vai lá, loga na máquina com a ferramenta, loga na máquina com o administrador e instala a ferramenta para o usuário. O usuário executa aquela ferramenta com permissionamento baixo. Só que a ferramenta está instalada na máquina com permissionamento elevado. E aí o que acontece? Você vai lá e você usa um DLL hijacking, por exemplo, que nem eu fiz. Né? Tem até técnicas próximas que a gente já passou. Né? E aí o que acontece? Você injeta uma DLL maliciosa dentro da aplicação, a aplicação ela lê, né, essa DLL e aí automaticamente quando ela sobe essa DLL maliciosa dentro da aplicação e você toma controle, você ganha uma sessão reversa com a mesma permissão que o processo da aplicação tem, que é um processo mais elevado do que o seu usuário. E aí você escala privilégio. É um exemplo, tá? Tem vários. Né? Então, a maioria das técnicas que os malwares utilizam, as ferramentas de invasão utilizam. Né? Ou as técnicas de PrivX também utilizam. Então, basicamente, tudo que tem aqui, por exemplo, que eu estou mostrando, né? Ó, exploitação e demais técnicas são técnicas de PrivX. Perfeito? Que você pode utilizar. Mas como se... que é? Calma aí, José, deixa eu olhar mais de perto. Como se perde a DLL da aplicação? Porque, em tese, quando instala o programa mesmo, instala as DLLs. José, deveria ser assim, você tem razão. O que acontece? Como é que se perde a DLL? É que a engenharia de software, tá? Ela é bem complexa. Então, quando uma aplicação está instalada na máquina, né? Até mesmo no navegador do Chrome acontece muito isso. E a aplicação vai sendo atualizada, na atualização de versionamento automatizado da aplicação ou na atualização do sistema operacional, algumas DLLs que são usadas pela aplicação deixam de ser usadas depois de uma atualização. Mas a chamada dessa DLL pela aplicação, ela continua sendo feita. Ou seja, não existe mais a DLL lá, tá? Ela não existe mais essa DLL a aplicação não chama mais essa DLL, não precisa chamar mais uma DLL própria, por exemplo, tá? Não estou falando uma DLL de nível de sistema operacional, mas uma DLL própria. Ela não chama mais, porque ela não precisa, mas a aplicação, quando é executada, ainda busca essa DLL. E aí o que você faz? Você vai lá e coloca a DLL que ela não tá mais, que ela não precisa mais, mas ela ainda está chamando, tá? Aí você fala, professor, mas isso é técnica antiga. Realmente. Dá uma olhada aqui, ó. Antiguinha a técnica. Escrevi hide aqui errado. Dá uma olhada com uma técnica antiga.
Ó, e Brazuca, tá? Eu tô mostrando que eu gosto de brasileiro, ó. O Silton Santos. Dá uma olhada, ó. DLL Hijacking, Trend Micro, Password Manager. O cara achou uma DLL Hijacking dentro do gerenciamento de senha do sistema de antivírus da Trend. Quando que ele achou esse cara? Esse ano, ó, dia 23 de junho. Tá aí, ó. Esse slide que eu mostrei para vocês, eu fiz para uma talk na DEFCON. Aí o que acontece? Eu botei essa parte dele hijack na Talking, né? Aí eu até pensei, porra, será que é alguma coisa mais antiga? Aí o pessoal da Defcon falou pra mim, dá uma olhada. Aí os caras mandaram a reportagem da Tempest. Aí, ó. É tão antigo que o cara achou dentro do trend. Não é antigo, gente. É super atual a técnica, né? De Prevex. E aí você acaba pegando. Beleza, José? Só pra você ver aí, né? Quem quiser dar uma lida mais nessa CV aqui, que o Silton pegou. Vocês podem dar uma olhadinha aí, tá no chat também para vocês. Fechou? Dúvidas, pessoal? Nessa parte aí, tranquilo? Todo mundo entendeu essas etapas aí que a gente está vendo do PE Studio? Tranquilo? Vamos continuar então, que a gente já está com 15 minutos para acabar a aula aí. 15 minutos não, tem mais, eu acho. Né? Que oração? Que oração, gente? Meu relógio sumiu. Fui infectado. Ai, ai. Deixa eu falar. Deixa eu ver aqui. Cara, meu relógio sumiu do Windows mesmo. Eu devo ter cagado aqui a tela de algum jeito. Tá parecendo usuário de Mac, saca? Não sabe usar o computador. Como eu brinco, eu também não sei usar o Windows, né? Então tá tudo certo. Ah, 9h15. Obrigado, José. Tinha no mínimo tinha que ser no mínimo 2. 2 o quê? Ah, tinha que ser no mínimo o dia inteiro, você diz? É isso, Gustavo? Da aula? É isso? Ah, a carga horária ela é pequena realmente desse cara. Ah, entendi, da aula, dia 2 da aula, né? Entendi. Não, acho que tem um tempo ainda, né? Dá pra estrangular um pouquinho, dá tempo de matar isso aqui, vambora lá. E depois eu tenho, ó, tenho análise de tráfego de rede com o pessoal do segundo ano, na parte de Blue Team ainda, pensa. A galera tá desesperada para pegar os negócios rodando na rede lá e o pessoal tá se matando lá para achar o tráfego malicioso. Bom, vamos lá. Strings tranquilo, gente? Então, só para validar strings, né? Verificação. Itens aí do arquivo e tudo mais, né? XML, que é esse manifest aqui, né? Que a gente vai analisar mais um pouco do que é. Aqui informações sobre versionamento, né? Você pode ver que lembra da string lá que a gente achou do Tracker Software Products Canadá? Aqui, ó. Legal copyright. Tá dentro do arquivo, é uma string, né? Que legal. Né? Assim como outras strings que ele tem dentro do arquivo. E aqui o overlay, que é o que vem depois do binário, né? Aliás, depois do cabeçalho do arquivo. Né? E a entropia desse cara também é alta, 7.7. Beleza? Esses são os itens principais, gente, que eu mostrei para vocês. Né? Esses são os itens principais aí, que são mais interessantes para a gente dentro do PE Studio. Tá? Então você vê que tem coisa pra caramba já, né? Assim, eu já aumentei a capacidade de análise de vocês em, tipo, só nessa aula, acho que 300%, porque tem muita informação, muita. E tem que prestar muita atenção nos detalhes, tá? Então, basicamente, a gente vai começar. Você tem que ir fazendo, né? Tem que fazer junto comigo. A gente tem que analisar, abrir e executar. Bom, vou minimizar esse cara aqui. Depois de todas as explicações, vou fechar aqui a execução que eu fiz com o WMIC, vocês tinham perguntado, tá? E agora a gente vai passar para o DAI, tá? Essa parte do PE Studio está documentada lá já, viu, José? Eu já coloquei lá boa parte dessas etapas, está documentada lá no Medium, vocês podem ler, tá? O restante eu sempre documento, né? Assim, pelo menos os pontos principais. É que assim, vai mudar de malware para malware, né? Você vai ter que pegar o padrão e ir tateando depois, não tem jeito, tá? É normal, gente, assim, é normal você achar que é muita coisa no começo, porque vocês estão vendo pela primeira vez tudo isso. Mas você vai se acostumando, tá? Outra, é uma área que exige uma dedicação de aprendizado, porque
sai DLLs novas, né, bibliotecas novas, sai chamadas de função nova, né, de APIs, e você tem que continuar estudando. Então, é natural, é que nem desenvolvimento, você nunca para, é que nem qualquer outra área de cyber. Né? Então, a análise de malware também é uma área que dá dinheiro, porque pouca gente se aventura a querer estudar, por isso que, na minha opinião, é tão divertido. Eu acho muito divertido. Bom, continuando, pessoal, a gente tem aqui, então, né, a parte, eu já passei para vocês os valores de hash, compilação, eu passei para vocês a parte do PE Studio, eu falei também, eu já falei todos os itens, fechei aqui, a blacklist, a gente fez o Mitri Techniques, questão de bibliotecas, a parte também é de strings, e beleza, agora a gente vai para o DAI, tá? Então o DAI é esse executável aqui, eu vou abrir para vocês o site, para vocês verem, eu mando o link também. Então você consegue baixar o DAI desse cara, tá? Do ntinfo.biz. Tá? O DAI é o Detect It Easy, né? Ele é um analisador estático também, que vai nos ajudar aí a analisar e detectar mais características sobre o arquivo malicioso, tá? Então, você pode estar baixando o DAI e também estar utilizando aí na tua VM, perfeito? O DAI não é malware, ele é uma ferramenta, tá? Você pode baixar no Windows também, se você quiser. Eu costumo brincar com isso, porque às vezes o aluno pergunta. Não vai causar nenhum problema, não vai. Tá no chat para vocês também aí o link, tá? Uma vez que você baixa o DAI, você vai ter esse cara aqui, né? Que é esse arquivo aqui do DE, do DAI. Eu vou jogar o executável aqui dentro do DAI e basicamente ele vai abrir. As informações são muito interessantes, tá? Ele traz informações tão boas quanto as informações que eu tenho no PR Studio, né? A gente vai ver. Então, eu trago esse cara ele já faz o scan automático a 100%, né? E ele traz informações para mim. Primeiras informações, ele traz o compilador e o linker, tá? E aí, vamos ver se tem gente bruta em programação na sala aí, qual a diferença entre linker e compilador? E aí, alguém responde? Opa, José, aí sim, qual que é? Sem colar. Ah, beleza. Tá, beleza, ele faz o linker, faz os apontamentos. O compilador todo mundo sabe, né, gente? Cria código. Perfeito. É isso mesmo, mas dá para melhorar, tá, José? O compilador, ele gera arquivos, né, de uma linguagem e, então, assim, basicamente, ele gera arquivos de código, né, de objeto, né, de uma linguagem de máquina a partir de um código-fonte, ou seja, ele pega um código-fonte e gera um executável, por exemplo, né? Como ele cria código de máquina, né? Então, basicamente, ele cria um executável a partir de um código, de uma linguagem, né, de um código-fonte. Perfeito. O compilador faz isso. E o linker, ele faz o quê? Né? Ele combina, né, arquivos de códigos de objetos em executáveis. Ou seja, basicamente como o José comentou, né? O linker faz o apontamento para as DLLs, ou seja, ele combina o código do executável, né? O código do objeto, com o executável, ou seja, ele combina a chamada que ele faz junto com o objeto base. Então, o compilador, ele vai gerar um executável, por exemplo, né? Você compila, ele gera um executável, né? Como em C, por exemplo. Então, o compilador faz isso. E o linker, ele faz essa vinculação, né? Ou seja, né? Basicamente, ele faz essa vinculação de um apontamento para DLL, de um apontamento externo, né? Ou seja, ele combina arquivos de códigos de objetos no executável, como DLLs aí que o José comentou. Muito boa, José. Muito bem, isso mesmo. Então, o que acontece? Ele dá para a gente o compilador, né, ou o possível compilador, e o possível, né, linker. Então, itens diferentes aí que a gente não tinha, tá? Que mais, né? O próprio DAI, ele também traz a entropia, tá? Ele também traz a entropia. O que é? Aquele módulo de Assembler. Estou estudando Assembler, então aí o módulo trouxe para vocês a diferença, é isso? Top. Vocês estão já, como que é? Exploit Development, é isso, né? Matéria da pós-graduação aí de defesa cibernética. Excelente. O Renatão comentou que gosta, né? Que está estudando aí. Já chegou em RUP, Renatão? Como é que tá? E você, José? Já chegou em RUP também?
Eu tô meio perdido. Ah, beleza. Entendi. A gente não vai ter tanto, né? Ah, tem que focar, Renatão, focar. Eu te aconselho o seguinte, tá? Eu perguntei, mas acho que você tem que dar uma focada, tá? Não só vocês, qualquer pessoa. Eu acho que você tem que focar bem um item, desgasta bem aquele item e depois você passa para o próximo, tá? Porque senão você vai ficar igual você falou, aí você vai ficar passando de um para o outro e vai acabar. Eu sei que você tem as disciplinas, né? A disciplina também tem que focar nos itens das disciplinas, né? Mas tenta focar fora as disciplinas de sala, tenta focar num item bem específico, tá? E aí depois pra você não ficar voando, beleza? Pessoal, eu vou tocar aqui, que senão eu não vou conseguir terminar. Eu preciso terminar o DAI hoje, tá? Que eu já tô atrasado, que era para passar a parte de API Monitor e não vai dar. Bom, então o DAI da entropia, olha a precisão do DAI, gente. Muito mais preciso, né, o DAI, do que o próprio PE Studio, né? Eu não estou comparando, tá? Na verdade eu tô, mas na verdade assim, não é para você se preocupar, o DAI é melhor que o PE Studio. Não, não é, cada um tem sua função, tá? Mas aqui o DAI, ele te dá a entropia também, né? E aí ele te dá se o arquivo tem um packed, né? Se ele é pequeado, né? E ele te dá a entropia também do header, né? Que é essa principal, e de cada seção, ó. Tá? Olha que legal. Ele define a seção para você. E também te dá, basicamente, o overlay. O overlay é pela sequência. O que está depois do cabeçalho do arquivo é o overlay, né? Então você vê que, basicamente, o rdata, que a gente já tinha visto, né? O overlay, né? E o PE como um todo, né? Não somente o início do header, né? Mas o PE como um todo tem uma grande entropia, né? Uma grande aleatoriedade de bytes. Perfeito? Muito bem. Eu consigo dar um reload aqui para ele poder verificar novamente. Tal. O DAI é bem interessante em relação a isso. Ok? O DAI, pessoal, além de verificar o compiler, o linker e também fazer a verificação da entropia, o DAI também tem esse item que é o S. Tá? Só para você ver uma coisa que eu não mostrei, em options do DAI, tá? Você tem a parte de aparência. E aí você pode mudar aqui a aparência, tá? Porque a aparência do DAI, ela pode ser essa aparência é a aparência mais clarinha, né? Que eu gosto de trabalhar. Mas ele traz uma aparência preto com laranja. É feio, tá? E além de feio, esse gráfico é a atividade do section. Isso mesmo, Gustavo. É a parte de cada seção, igual que a gente tinha no PE Studio, né? Cada sections, cada sessões lá, o teste, o rdata, o data e o rsrc mostram para a gente lá a entropia de cada um desses itens, tá? Ele vem com uma, eu ia falar que ele vem com uma entropia, né? Ele vem com uma aparência muito, assim, cara, é ruim de olhar. Então eu deixo ele branquinho, tá? E aí você escolhe o que você quer aí, se você, enfim, quer mudar a aparência desse cara. Você consegue mudar até o cálculo de entropia, tá, do gráfico. Eu não vou mudar, né? Mas basicamente você consegue mudar o threshold aqui do cálculo, né? Não é ideal você mexer nisso, tá? Mas você consegue mudar esse cara aqui. A entropia, como eu falei, vai de 1 a 8, né? Então aqui o threshold é 7, né? Que é basicamente quando ele valida se tem compressão de executáveis, né? No código. O S que eu ia falar para vocês, o S, né? Basicamente são o que? As strings, tá, gente? Então ele traz as strings em ASCII, em Unicode, alguma questão de string criptografada e links. Essa é a parte mais, assim, mais top do DAI, tá? Porque aqui, ó, ele traz as strings para você. Então ele traz as strings de menor tamanho e de maior tamanho. Ó, você consegue pegar as mesmas strings com um pouquinho mais de detalhe, né, que você tinha lá no PE Studio, tá? Então você consegue pegar as strings. O mais legal é que além das strings, ele traz também em Unicode. Então você dá um search, né, e ele traz, né, Light Engine aqui, Big Angel. Basicamente, tá? As strings ajudam você a categorizar o arquivo malicioso, tá? Então o DAI também te traz essa informação. O mais legal é essa parte de links. Não tem nenhum, tá? Mas, se você tem um cara que faz chamada de link externo, e esse link externo, ele está em texto claro dentro do, ou seja, HTTP, dois pontos, ou HTTPS, dois pontos, barra, barra, ele vai trazer aqui. Normalmente, quando o malware tem certificado, ele é assinado com um certificado válido, só no DAI você já consegue pegar, né, basicamente aí as strings
do certificado válido, né, as URLs, tá bom? E aqui, se tiver uma coisa criptografada, ele também traz para a gente, que a gente não consegue entender, mas ele traz as informações. Então, ele traz aqui para a gente, né, que ele está usando esse anti-debug, por exemplo, né, e o Windows Script, né, e aqui as funções de encriptação que ele está usando, também ele traz para a gente, que estão sendo chamadas via strings, tá? Então, basicamente, gente, né, esse aqui é o DAI, tá? Então, o DAI, a gente vai mexer mais com ele no futuro, tá? A gente vai ver um pouquinho da parte de overlay, ó. Eu consigo extrair o overlay, né? Ele abre, só para você ter uma ideia, o DAI, ele abre o executável, né, com permissão de escrita, tá? Então, você consegue mexer dentro desse cara. Não que você faria, que você mexeria, né, mas você pode mexer. Então, ele abre, por exemplo, o overlay e você consegue verificar qual que é o que tem dentro do overlay do arquivo, né? Então, é interessante que ele traz isso para você. Ó. Ele já traz selecionado, né? Qual que é o overlay desse cara. Né? Então, é legal que você consegue aí olhar e ter detalhes, né, sobre toda a estrutura, né? Ó, e a gente tem antes aqui, ó, o XML lá que a gente tinha visto, né? E aí lá no começo, ó, a gente tem que esse cara é um executável, ó. Lembra do MZ, ó? This program, né, can't not be running in those mods. Ó, que legal. PE. Né? Então, esse aqui é o começo lá do meu binário. Ó, ele começa lá com 4D5A, tá? Então, é o MZzinho aqui que a gente já tinha visto. Perfeito? E aí começa a ter todas as características, né? Aí você tem o teste, o data, o rdata, né? O idata, o BSS. Mas o mais importante para a gente são esses primeiros e depois o RSRC. Então, tudo isso aqui tá, né, aqui para a gente disponível para a gente poder visualizar no DAI. Então, todas essas informações do executável. Perfeito? E a gente vai verificar mais itens depois nas próximas aulas. Eu vou pedir uma gentileza para adiantar o lado, pessoal, para a gente poder ganhar mais tempo. Quando eu digo ganhar tempo, é porque assim, a gente ainda tem mais uma atividade de nota, né, que a gente tem que fazer. Mais duas, na verdade, né, de nota. E além das duas atividades de nota, a gente ainda tem o restante do conteúdo que eu preciso passar. Então, eu quero adiantar. Então, eu vou pedir para você, por favor, tá? Por favor, baixar o API Monitor, tá? O API Monitor, pessoal, ele é desse site aqui, tá? API Monitor V2. Você instala ele sem internet na máquina virtual, tá? Ó, por favor. Ele é desse site que é do HiTab, tá? E você vai aqui em Downloads. É esse cara, tá? Você pode baixar a versão para 64 bits, que ela inclui a versão de 32 bits, por favor, tá? Eu vou botar o link direto do endereço para você aqui no chat, tá bom? Então, o API Monitor, ele vai verificar o quê? Toda chamada de API que é feita pelo arquivo malicioso, quando a gente executá-lo, tá? E aí você vai enxergar todo esse processo acontecendo, né? E aí você vai conseguir aí trabalhar esse processo e efetuar e assim por diante. Então, como a gente já está chegando no nosso time de hoje, eu peço que você instale para que a gente possa já ganhar tempo para a próxima aula, tá? Já está aí no chat de vocês e aí você já tem todas as informações do próximo passo, tá? Perfeito? Muito bem. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Questões? Professor, Pode falar. eu puder tirar uma dúvida rápida depois sobre a Assembly? Tá bom, pode ser. Manda para mim depois que eu vou ter aula, né? E assim, hoje tá bem bom. Hoje é aula e vou só parar a gravação aqui. Hoje é aula e depois eu tenho gravação.